tarde. Estamos aqui mais uma vez para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 96, a coroa. Vamos ver o que diz aqui o Evangelho de Marcos. E vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça. Todo mundo conhece essa passagem, todo mundo sabe que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, né? Perguntaram se ele era rei, então vamos te dar uma coroa. E deram uma coroa de espinho. Complicado, né? Muito difícil, mas foi o que aconteceu. Isso está em Marcos capítulo 15, versículo 17. Quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. É verdade. É quase incrível como que nós ainda estamos ansiosos por triunfos mundanos, né? Queremos crescer em alguma coisa, queremos ser alguma coisa que não somos e que não compensa, né? Que não vale a pena. Porque nós somos daqui, nós estamos aqui, né? Para começo de conversa, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no plano espiritual, tá certo? Então, deveríamos viver mais espiritualmente do que materialmente. Desde longo tempo, as igrejas do cristianismo, deturpado de se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes demonstrações de força política. A gente vê muito isso ainda hoje, né? A gente vê aí religiosos entrando em assuntos políticos, a gente vê muita coisa, né? Políticos também entrando em assuntos religiosos, né? De uma maneira errada, né? Uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas a gente vê tudo isso, a gente vê a ganância, a gente vê a fome por liderança, né? Por querer triunfar, querer ser alguém, querer ter a coroa, mas a coroa do Cristo ninguém quer, né? E forçoso é reconhecer que grande número das agremiações espiritistas cristãs, ainda não recentes no mundo, tendem às mesmas inclinações. Infelizmente. Não gostaria de falar sobre isso, mas infelizmente a gente tem que reconhecer que o número das agremiações espíritas cristãs ainda tão recentes no mundo que tendem às mesmas inclinações. Olha, eu estou vendo uma nova parte de doutrina espírita, uma nova doutrina espírita, que eles não fazem senão criticar tudo que é do passado. Eles querem modernizar a doutrina espírita de uma maneira que eu não concordo, porque eles criticam tudo. E a gente não está aqui para criticar, a gente está aqui para estudar, crescer e consolar. E eles só criticam. Pegaram o Divaldo Franco de um jeito que eu fiquei até com dó do Divaldo, viu? Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar. O caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte de estranhos. Quando essa bagagem de facilidades não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e desditosos. Olha, eu não vou falar de que religião, não vou falar como que é, mas eu tenho um amigo que é de uma outra religião que não é a minha, graças a Deus, e ele é cantor, né? Ele canta
os louvores, os hinos, tal, muito bacana, a voz dele é muito bonita. Mas ele pula de igreja em igreja, porque sempre que eles põem alguém para cantar sem ser ele não aceita. Ele acha que é só ele que tem que cantar na igreja. Então, não estou fazendo nenhuma crítica, estou só comentando porque ninguém nem conhece, né? E por isso que não é crítica, por isso que não é falar mal, ninguém sabe o que é, mas é isso que acontece. Então, está todo mundo querendo ser o maior, né? Como a gente vê no futebol, o rei do não sei o quê, o rei daquilo ali, o rei da cachaça, olha para dizer, o rei de tudo quanto há. A gente vê rei em tudo, mas ninguém nesse mundo é rei de nada, né? E se é o rei do mundo, aí no mundo, né? Não quer dizer nada, não é vantagem nenhuma. Naturalmente, o mestre trazia consigo a coroa da vida. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos. E é mesmo, porque todo mundo que corre atrás dessas coisas acabam se espetando, né? A coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento, de trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Olha, veja bem, naquele tempo eles coroavam com rosas, aquela coroa linda, né, de rosa, tão bonita. Mas legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Então, Jesus não queria que a gente entrasse nesse oba-oba, nesse vamos que vamos, né? Jesus queria que a gente se preparasse para o pior, né? E para o melhor, porque o pior na terra é o melhor no céu. Quanto mais a gente sofre, a gente mais se purifica, né? Não é que sofrer é bom, não, sofrer não é bom. Não é que a gente tem que sofrer, não, a gente não viemos aqui para isso, né? Viemos para ser feliz, para aprender, embora Jesus disse que felicidade não seja coisa desse mundo. Mas viemos aqui para viver uma vida normal, uma vida bacana, uma vida, né? Nós não viemos aqui para nenhuma das duas coisas, nem para ser rei de nada e nem para ser sofredor. Mas o sofrimento, às vezes, está nos aliviando de alguma dívida, de alguma coisa que nós deixamos, ou fizemos de errado, ou deixamos de fazer certo. Porque, olha, não fazer o bem já é um mal, tá? Tem gente que fala assim, eu não faço mal a ninguém. Tudo bem, não faz mal a ninguém, mas também não faz o bem. E não fazer o bem já é um mal, tá certo? Mas vamos tocar. Essa mensagem nos faz pensar o quanto ainda somos carentes de reconhecimento dos homens. É mesmo. A gente quer que as pessoas comentem sobre a gente, que a gente é o maioral, que a gente é bonzinho, que a gente é sábio, que a gente é um monte de coisa. E a gente não é nada, a gente somos aprendizes ainda, né? Estamos aqui para aprender, não somos tudo isso. É preciso que a gente tome cuidado para não cair na vaidade, no orgulho, né? Com esses elogios. Cuidado com o elogio. Cuidado com o elogio. Somos ainda muito melindrosos. Entretanto, o que já fazemos ou fizemos grandes coisas, e por isso merecemos respeito daqueles que não cobram retidão e não nos acreditam confiança. Olha, claro, já fizemos alguma coisa boa? Já fizemos. Merecemos respeito? Merecemos. Mas nós vamos ser cobrados sempre. Eles vão sempre cobrar nossa retidão, vão sempre nos cobrar créditos e confiança, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e a gente aprendeu a não confiar muito em todo mundo, né? O Cristo possibilitou que lhes desse uma coroa de espinhos. Ele é rei
mas nasceu na manjedoura. Foi-lhe questionado sobre sua realeza ante os judeus, e para caçoá-lo lhes deram uma coroa de espinhos. Como diz Jesus, eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabiam o que faziam, né? Eles não tinham noção da grande besteira que eles estavam fazendo. A realeza de Jesus não era desse mundo mesmo, não. Mas já estava implantando nele. Ele estava plantando aqui o seu reino. E plantou. A partir daquele momento, a pedra filosofal estava devidamente inaugurada. Foi para isso que ele desceu até nós, pois acreditava que já estavam suficientemente maduros para receber suas deliberações monárquicas. Ele acreditou na gente, né? Então a gente tem que fazer por onde? Olha, veja bem, o mestre acreditou que nós estávamos preparados para tudo aquilo que ele trouxe, né? Então a gente tem que fazer por onde e provar para ele que nós merecemos a confiança dele, né? Estamos fazendo isso? A lei do Pai, o Rei Supremo ao qual estava submetido, foi ratificada ao povo. Apesar de esperar que todos aos poucos iriam se adaptar à lei, deixou-a impressa em sua jornada por aqui, através de exemplos coerentes com ela. Ele exemplificou mais do que falou. Ele falou, mas ele exemplificou muito mais, né? Ele é o maior exemplo que nós temos, o maior exemplo que Deus mandou para nós aqui na Terra, né? Jesus é Jesus e não se discute mesmo. Seus mensageiros deveriam mais tarde imprimi-la em papel para assim ser divulgada por todo o reino, sabendo que não seria aceita por muitos, deixou o exemplo da imolação. Então, Jesus sabia que não iam acreditar nele também, que não ia dar ele esse valor. Ou por ignorância ou por interesse, né? Sem reclamação, para que os emissários não se desfalecessem quando chamados ao sacrifício. E assim foi. Ele foi crucificado, puseram-lhe uma coroa de espinhos, ele não reclamou, não bafejou, não fez como a gente faz, que uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de dente, qualquer coisa a gente, nossa, quase morre e fica reclamando. Não. Ele foi assim, aceitou e foi e venceu o mundo. Tá? Então, que sejamos dignos da coroa que nos puserem. Que Deus, o Mestre Jesus, nos ajude muito a superar todas as nossas dificuldades com grandeza, com coragem, com fé, com confiança. Deus não nos abandona, Jesus não nos abandona. Eu sempre falo, Deus nunca me abandonou, Deus nunca me deixou na mão, Jesus também não. E meus mentores também não. Eu agradeço muito ao meu mentor espiritual, meu anjo da guarda, porque como ele me protege, tá? Eu decepcionei demais, decepcionei mais, né? Agora decepciono mesmo, mas ele, nossa, ele é muito grande, ele é muito bom. Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe. Aqui foi mais um estudo, a coroa, né? Do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel. E querendo dizer também que este canal não visa dinheiro, não visa lucro. Nós não somos monetizados, nós não recebemos nada do YouTube, graças a Deus. Nós estamos aqui para divulgar a doutrina e estudarmos juntos, né? Divulguem, se inscrevem no canal, compartilhem esses vídeos se gostarem. Pode comentar, pode fazer pergunta, pode fazer o que quiser. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, tá? Fiquem com Deus.